E Jair Bolsonaro deixou a casa dele pela primeira vez desde que foi decretada sua prisão domiciliar há 2 semanas, para fazer um exame em um hospital de Brasília. O ex-presidente sofre de esofagite crônica devido a complicações após a série de operações decorrentes da facada que ele levou na eleição em setembro de 2018. Bolsonaro foi examinado pelos mesmos médicos que realizaram a última operação nele em abril. A orientação é que o ex-presidente coma mais devagar e mastigue melhor os alimentos para evitar as crises de soluço. Apoiadores foram à porta do hospital EDF Star, mas Bolsonaro não se manifestou e disse que não podia falar. Ronilson, o ex-presidente, bem, primeira vez que ele deixa a casa dele depois, né, de decretada a prisão, ao que tudo indica, tomando certo cuidado, não furou, né, as recomendações do próprio Alexandre de Moraes, foi lá para fazer o exame, evitou, né, transformar a domiciliar dele numa preventiva, mas o pessoal diz que ele tem apresentado estado de depressão, tem estado clínico. Você acha que, caso seja condenado efetivamente lá na frente pelo caso da tentativa de golpe de Estado, a defesa dele vai centrar fogo e buscar que ele cumpra a pena inteira em casa? Sakamoto, isso aí é algo que já está desenhado, é aquela minuta que só falta ser digitada, né? Aquele pensamento que ainda não foi digitado. O outro foi digitado, esse não foi digitado. Mas a gente sabe que isso está se desenhando, das muitas alternativas que a defesa tem buscado. Quer dizer, tem uma pressão que não tem funcionado e, obviamente, não vai funcionar, nem a pressão de fora de Donald Trump, nem a pressão de dentro da oposição, nem todo a intensificação, né, da pressão pela anistia. E esse é um caminho que se desenha, essa é uma possibilidade. E é interessante porque o Bolsonaro ele faz tanta performance, tudo é tão performado de uma maneira que fica difícil você avaliar. Primeiro que já é difícil de avaliar de outra maneira, porque é uma figura política importante. Então, qualquer passo que ele dá, se ele ir no hospital, uma enfermidade que ele diga que tenha, como ele lida com isso, tudo isso também é lido politicamente. Não é uma pessoa qualquer que está saindo de prisão domiciliar, indo no hospital, não é uma pessoa qualquer que está dizendo que tá deprimido, que tá deprimido porque todas as suas tentativas têm sido frustradas, ele está deprimido, o Bolsonaro está deprimido desde que ele perdeu a eleição, né? Ele falou para o Alexandre de Moraes que ele foi embora porque ele não ia passar a faixa, que ele ia para não tomar uma vaia histórica. Então, desde que ele perdeu a eleição, ele está deprimido. Ficou escondido, não quis passar a faixa, não quis dar entrevista coletiva, deu aquela entrevista coletiva maluca lá, desesperado, de última hora. Então, é difícil. Tudo é muito rodeado de muita performance política também. Mas acho que tem questões de saúde que são reais, uma facada não é uma coisa simples, mas também tem como isso se mistura com estratégias políticas que são significativas e não tenha dúvida, né? Cessada todas as alternativas de pressão que, ao que tudo indica, não vão funcionar e esse destino está se desenhando com mais materialidade, e tem bastante materialidade para isso, essa alternativa que passe pela saúde, pela debilitação do Bolsonaro, certamente é algo que vai entrar no jogo. Beto, o ex-presidente, ele tem, bem, ele está em prisão domiciliar e ele tem recebido várias visitas, né? Algumas, tudo indica que ele vem reclamando que são algumas visitas demais, que ele gostaria de filtrar melhor as visitas, mas de uma forma geral, os aliados do Bolsonaro perceberam já que, bem, ele está a caminho de uma condenação, e querem tirar, todos eles querem se aproveitar ficar com um pedaço do legado político, conseguir tirar aquela casquinha, conseguir aparecer bem na fita para que os seguidores do Bolsonaro passem também a votar nessas pessoas. Como é que fica a situação do Bolsonaro? A gente não tem muito tempo. Como é que fica a situação do Bolsonaro nessa condição? É um líder importante para a direita brasileira, ele está inelegível, deve ser preso, domiciliar ou cadeia,
E o fato é que, como é que fica o legado dele? Ele vai conseguir controlar isso, indicar sucessor? O pessoal vai todo mundo tentar morder um pedaço do Bolsonaro agora? É isso que a gente está literalmente vendo, né, Léo? Quando a gente vê um poder muito concentrado, porque o polo antipetista, antilulista no Brasil foi hegemonizado pelo Jair, né? E toda a força política que foi construída em volta dele. Ele, na iminência de ser condenado, ele já em prisão domiciliar começa a ter dificuldade para manter esse capital. Por isso que o Ronilson observou muito bem, qualquer pequena oportunidade ele tenta performar. Então, já que ele está na prisão domiciliar e não pode falar nada, ele aproveita uma ida ao hospital para tentar gerar um fato político. Vai todo pintado de amarelo, com a blusa amarela da seleção. Acho que agora está um descompasso, inclusive, entre ele e a turma dele, porque a turma dele estava com a bandeira dos Estados Unidos e ele continua com a camisa da seleção. Então é bom talvez ele atualizar. Mas esse processo é natural, né? Ele está chegando num ocaso porque a iminência de uma condenação vai tirar, né, vai retirar mais uma parte do poder dele. Por isso que fica essa chantagem. A gente vê que todos os candidatos da oposição a presidente, os governadores, estão todos nesse beijamão do bolsonarismo, todos dizendo que uma anistia para pacificar o país seria sensato. Enfim, é um episódio lamentável porque a gente vê mais uma vez a direita democrática sendo instrumentalizada pela extrema-direita e fazendo concessões, né, antidemocráticas. Como eu sempre brinco aqui, parece que a direita democrática brasileira hoje só sobrou do lado da direita democrática o João Amoedo. Mas eu acho que esse processo a gente vai ver, Léo, daqui até a eleição. Por isso que o Bolsonaro fica muito cabreiro e com razão, porque ele vê o Tarcísio como, desses governadores, o mais próximo dele, o que estaria até tabelando agora com o Eduardo Bolsonaro. O Eduardo Bolsonaro cava a sanção e depois obstrui o diálogo no Brasil, e o Tarcísio fala, o governo brasileiro não procura. Então é um jogo tabelado. Mas, ao mesmo tempo, o Jair não é bobo. E ele vê, por um lado, o Ciro Nogueira e, por outro, Kassab por detrás do Tarcísio, manipulando o Tarcísio, querendo a vice do Tarcísio e deixar ele como uma figura importante, mas numa prisão domiciliar, né? Aproveitando a jurisprudência aberta pelo ex-presidente Collor. Então, me parece que essa briga fratricida da direita e da extrema-direita, né, cheia de conspirações e desconfianças, vai ser o pão nosso de cada dia daqui até as eleições de outubro do ano que vem.